Se Jesus é um só, por que há tantas denominações no mundo? É sobre isso que vamos falar hoje, porque esta é a dúvida de muitas pessoas. Eu, particularmente, já me fiz essa pergunta há um tempo atrás, já ouvi também de muitas pessoas, mas é algo interessante para nós conversarmos. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o Carlos. Aqui você ouve um pouco de teologia de forma mais simplificada. Nós precisamos iniciar observando os evangelhos e também observarmos um pouco de como a igreja primitiva, questão da história de fato no tempo, ela esteve caminhando no início do seu surgimento, assim como também vamos estar observando alguns acontecimentos da história que estiveram afunilando de fato para o que nós temos hoje, essa existência de várias denominações. Bom, tem uma expressão que quando Cristo ele se refere à sua igreja, é até uma das primeiras vezes que nós vemos Cristo falando sobre sua igreja nas Escrituras, de fato se referindo a ela como igreja. É justamente em Mateus capítulo 16, versículo 19, onde Cristo, ele, quando está conversando com Pedro, diante da afirmação de Pedro de que Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, então Jesus, a ideia principal do texto aqui que Cristo diz é que sobre a afirmação de Pedro, de fato, Cristo edificará a sua igreja. Então, é sobre Cristo que ele edifica a sua própria igreja. É sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que ele iria usar e usou de fato Pedro, assim como os demais apóstolos e os demais discípulos que foram se achegando, mas ele dá autoridade aos apóstolos, tanto que a igreja, sim, ela é construída, edificada no fundamento dos apóstolos, que claro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e assim eles estiveram propagando, e aí mais e mais cristãos foram se juntando a este rebanho das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Veja, esta daqui é a única fala sobre o seu povo que ele vai estar se referindo, usando esse substantivo. É assim que o seu povo seria chamado, igreja. Então, no tempo da igreja primitiva, quando Cristo ele já tem ascendido aos céus, a gente observa que quando os apóstolos e os demais discípulos eles estão se reunindo, mais especificamente nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele já tem plantado ali algumas igrejas, Paulo ele não se refere, ele não se direciona às igrejas que estão reunidas em determinado local com um nome específico, a não ser o nome de igreja, mas não há um nome, por exemplo, a igreja de Jerusalém, para se referir a todas as igrejas. As igrejas locais, uma característica que nós temos da igreja de Cristo, e vamos estar discutindo logo mais também em nossa conversa aqui. Mas, por exemplo, quando nós vamos para Romanos capítulo 16, versículo 5, Paulo, e assim ele faz em outras cartas, saudai também a igreja que está em sua casa. Quando nós vamos para Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. Então, a atenção que nós devemos ter é apenas, de certa forma, para esta palavra igreja. Porque o que é igreja? Igreja, ele vem do grego eclesia, que no contexto religioso, digamos assim, no contexto cristão nosso, significa o ajuntamento de pessoas que se reúnem para louvar e adorar a Deus. Isto é uma igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo? É todo aquele que foi alcançado por ele e que confessa ele como sendo o único Salvador e adora o seu santo nome, no que vai chegando mais pessoas neste meio, nesse ajuntamento de pessoas, quando ela se expande. Então, quando vai tendo mais pessoas ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e chegando até os confins da terra,
como nós temos hoje no nosso Brasil, por exemplo, estes são parte da Igreja de Cristo Jesus, que foram chamados, que foram remidos pelo seu sangue. A partir do ano 100 ali, nós temos do cristianismo católico. A igreja primitiva, ela se estende, né? Vem a perseguição dos imperadores romanos, então a igreja ela se dissipa, né? Discípulos de Cristo se dissipam e vão, por exemplo, para Antioquia, mas dali por diante a igreja ela começa a crescer. Quando nós observamos, vai haver um período onde o cristianismo ele vai ficar de certa forma unificado ali no Ocidente. Um dos principais objetivos do povo de Deus, da liderança, é fazer com que as Sagradas Escrituras, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele esteja assim alcançando todas as pessoas possíveis. E isso só foi possível por meio da entrega das Sagradas Escrituras na língua vernácula dos povos. Mas o cristianismo católico, se a gente for de fato pegar bem no iniciozinho mesmo, bem definido, seria do ano 70, né, ao ano 312, mas após o ano 100, né, após todos os apóstolos morrerem, então ali segue-se do ano 100 até o ano 300. Isso nós chamamos na história do cristianismo de cristianismo católico. A gente já vai chegar nessa definição da palavra católico. Então este é o período em que os pais da igreja eles vão estar vindo a existir, né? Eles vão estar entrando em cena como os protagonistas, como por exemplo Inácio, Policarpo, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Cipriano. Essa época do cristianismo católico ela fica conhecida justamente porque vai ser o pensamento que vai dominar os povos e aí vai ficar conhecido na história cristã como este período que vai desde a morte dos apóstolos, o surgimento dos pais da igreja até os imperadores cristãos. Inácio, bispo de Antioquia, ele vai ser o primeiro pai da igreja a usar o nome Igreja Católica quando ele diz a famosa frase: onde estiver Jesus Cristo, aí estará a sua Igreja Católica. Onde o povo de Deus está, que foram salvos por Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, aí Cristo está. A igreja ela atua como uma espécie da presença de Cristo no mundo, porque Cristo ele faz a missão por meio da igreja. Nós temos no Credo Apostólico, algumas versões não vão ter, mas ele se refere, cremos na Santa Igreja Católica. Então esse termo que vem do grego católicos, que significa justamente universal, geral, abrangente. Dizer que a igreja é católica é dizer que a igreja ela é universal. Ela não se resume apenas a uma região específica, a uma localidade, a uma região, a uma cidade. Ela é católica, ela é expansiva, ela é composta de muitas pessoas que estão em várias localidades e diante disso ela se torna universal. Então, para se referir diante disso que pessoas estavam vindo a crer em Jesus em várias localidades, usa-se esse termo grego católicos. Então esse termo ficou bastante conhecido no cristianismo e portanto ficou conhecido como o cristianismo católico, né, de forma universal, era abrangente. Então não é uma organização em si, mas é uma visão espiritual, é uma convicção de que todos os cristãos eles devem estar unificados em um só corpo, em uma só fé, por isso universal. E é justamente por isso, este é o cumprimento da ordem que Cristo dá ao seu povo em Atos capítulo 1, versículo 8, onde ele dissipa, de fato, dá esta ordem aos seus discípulos para eles irem por todo o mundo pregando o Evangelho, tornando este Evangelho católico, universal, atraindo, salvando pessoas de todas as regiões para fazerem parte da sua igreja, que é o ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar o seu santo nome. Então é por isso que, assim como fez Paulo, por ordem própria de Jesus Cristo, ele vai e ele
abre as portas da igreja, ele evangeliza, ele prega o evangelho para que as pessoas que o ouvem possam vir a crer em Jesus Cristo. E assim nós fazemos hoje. Mas esse outro bloco aqui vai justamente do ano 300 ao ano 600, que ficou conhecido na época como agora sim o cristianismo romano, quando a fé cristã ela vai se centralizando ali mais em Roma, diante do que foi acontecendo, como nós vamos observar. Então, uma das figuras mais principais que marca este início aqui da história é justamente a pessoa de Constantino, que agregou a igreja ao poder do Estado, esteve dando autonomia, esteve fazendo inclusive que a perseguição ao cristianismo estivesse sendo de fato sendo extinto, levando assim à cristianização do grande mundo helenista, ou seja, do grande mundo grego da época, fazendo com que houvesse essa centralização do cristianismo da igreja e de certa forma Roma passou a querer se apropriar, dando a entender, fazendo parecer que a igreja procederia agora, então, de Roma, quando na verdade a igreja ela pertence a Cristo, ela é universal, ela é composta, ela é dispersa entre todos os povos. Então, com o Edito de Milão, no ano 312, acontece por meio de Constantino e Licínio, ele dá liberdade religiosa para que as pessoas, cristianismo principalmente, possam estar tendo a liberdade ali de professarem a sua fé e aí não é mais perseguido. Mas no ano 380, o imperador Teodósio, ele transforma a crença do cristianismo em uma ordem imperial. E aí a igreja ela vai passar de fato a se chamar a Igreja de Roma. Isso vai permanecer por muitos anos, né? Inclusive vai se difundir ainda mais e vai se reunificando em outras formas. A igreja ela vai se moldando, ela vai tendo poder estatal, ela vai influenciando o poder político e vai tendo mais essa liberdade e este alcance e esta capacidade de fazer isso no Estado. E isso segue-se de certa forma até o ano de 1517, com a Igreja de Roma tendo ali a centralização da fé. E no ano de 742, Carlos Magno, ele é quem vai agora assumir, né, o governo. E então ele vai governar até o ano 814. Ele foi um homem que fez muitas coisas extraordinárias, mas uma delas foi estar dando mais autoridade papal. Então é a partir desta época que Constantino e Teodósio eles dão este certo poder à igreja. Então a igreja ela vai sendo moldada da forma como nós conhecemos hoje na igreja romana, né? Inclusive vem a existência do papado. E então com Carlos Magno, especificamente quando os papas eles já têm ali uma certa autoridade, inclusive no Estado, eles vão assumindo cada vez mais poder. E então com Inocêncio III, que foi quem esteve governando a igreja de 1198 a 1216, ele teve dando mais poder ainda ao papado, ensinando para a Europa a considerá-los como governantes mundiais. Então a igreja ela vai se expandir ainda mais nesta forma romana de domínio, de poder e se envolvendo cada vez mais. E aí, meus amados, nos séculos posteriores, né, entretanto, por conta deste poder que ela foi tendo, a igreja ela não foi se preocupando apenas mais em guardar a fé, as doutrinas sagradas da fé cristã. E, infelizmente, ela foi se amoldando a coisas que não faziam parte da sua missão, entrando assim em uma deforma, né, se deformando, não sendo mais uma igreja zelosa pela sã doutrina. E aí, uns homens que vão observando isso na igreja, em particulares que ficaram conhecidos como os pré-reformadores, eles tentam fazer com que a igreja volte atrás, não permita certas coisas que estava tendo, mas eles são impedidos, são perseguidos pela igreja de Roma. E aí os papas, eles que tinham este poder agora centralizado,
eles passam a não permitir que pessoas estejam se revoltando, se rebelando contra o que eles estão ensinando, suas práticas. Uma delas era estar pregando a Bíblia na língua local, que Roma não permitia, né? A Bíblia ela era lida em latim e aí as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus na sua língua vernácula, na língua materna. E é aqui que nós entramos no terceiro bloco, que é justamente sobre a Reforma Protestante. Esse período em que agora vai estar tendo esse protesto contra a Igreja Romana, que vai de 1517 a 1648. Então, esta época da Reforma em que a igreja ela vai se reformar, mas infelizmente não como queriam, por causa do desvio doutrinário da igreja de Roma com o que foi tendo para si, né? Infelizmente ela foi se deformando. E então foi necessário que homens viessem então a tentar fazer com que Roma abrisse seus olhos e vejam, olha, a gente está seguindo da forma errada. Vamos nos ajeitar. Então, homens falam tentando fazer com que Roma, os papas, né, as autoridades eclesiásticas pudessem ouvi-los e estarem retornando à sã doutrina, mas houve uma resistência e então eles assumem a sua posição e de fato protestam. Martinho Lutero, no ano de 1517, foi um monge agostiniano que, por ter os seus olhos abertos, por ler as Sagradas Escrituras, ele esteve percebendo o desvio da igreja. Ele escreve 95 teses, né, pontuando ali coisas que a igreja estava fazendo de forma errada, e então para que fosse discutido, né, ele prega na porta do castelo de Wittenberg aquelas 95 teses, chamando a igreja ao diálogo para que estejam voltando à sã doutrina, mas isso não acontece, né? Ele é acusado de ser um herético e então ele é expulso da igreja. E há então este grupo que estava inconformado com a forma como a igreja estava assumindo. Eles tentam uma reforma, mas a igreja não aceita. Então, por serem expulsos e por também não quererem estar cultuando, servindo a Deus daquela maneira, é aí que começa a entrar então as denominações. É aí que começa a vir um movimento que nós chamamos de protestantes, aqueles que protestam. De certa forma, isso aconteceu antes da reforma em si, com os pré-reformadores, 100 anos antes, muitos anos antes disso já veio. Homens foram chamando a atenção da igreja para retornar às Sagradas Escrituras, mas houve sempre resistência. Começa então a surgir destes anos, nesse período, até o ano de 1648, os protestos eles continuam acontecendo e aí vai surgindo movimentos como os luteranos. Vem os reformadores como Zwinglio, como João Calvino, que estão em diversas regiões protestando contra o domínio centralizador de Roma, que esteve infelizmente levando a igreja para este cenário. O movimento denominacional ele só vai ganhando força, ele vai continuar crescendo, e então vem os anabatistas, então vem a igreja da Inglaterra, começa então a vir o movimento puritano, calvinista, reformado, com os presbiterianos, vem os congregacionais, vai vindo os batistas, vai vindo o metodismo, vai vindo por fim os assembleianos e chegando até os dias de hoje em vários outros nomes que nós temos por aí, mas claro que nós chamamos muitas de igrejas genuinamente evangélicas, aquelas que professam a fé em Jesus Cristo verdadeiramente, embora não tenham costumes diferentes, mas professam as doutrinas essenciais da fé, o que faz delas uma igreja, um ajuntamento de pessoas que cultuam verdadeiramente ao Senhor. Então, o quarto e último bloco é justamente sobre as denominações. Esta palavra ela vem do latim denominare, que significa nomear, dar nome a alguma coisa, a algum movimento. Então, ao longo do tempo, foi justamente isso que aconteceu. Movimentos que foram surgindo, muitos com governos estabelecidos, de governos eclesiásticos. Claro que abro parênteses aqui,
não existe uma forma ou um grupo que fosse o sindicato da fé, por exemplo, para estabelecer regras claras de um grupo que vai definir ali. Este grupo aqui pode ser denominado uma igreja genuinamente cristã. Não existe isso para definir se vai ter tantas igrejas no Brasil, né? Se vai ter tantas igrejas na Europa, e essas igrejas aqui, A, B, C e D, são igrejas evangélicas e não podem existir. O que existe é a diferenciação da fé. Cristo ele deixou as Sagradas Escrituras. Este daqui é o modelo de fé, é o modelo de regra e prática de todo cristão, e ele é o sindicato da fé, se nós pudermos utilizar assim. Então é ele quem diz assim, quais igrejas estão servindo e estão crendo verdadeiramente da forma como Cristo deixou. E aí, diante disso, quando eu vejo que é assim que nós chamamos da igreja bíblica, a igreja que prega a verdade genuinamente, a igreja que está executando corretamente os sacramentos, e a igreja que tem a disciplina estabelecida ali, são as marcas da igreja verdadeira. É isso que faz com que uma igreja seja bíblica. Então você pode estar cultuando ali. É justamente isso o que vai definir se aquela igreja ali ela é bíblica ou não, ela pode existir. Então quando há essa definição da igreja, que a Bíblia é quem vai estar dando, você vai saber qual igreja que abriu em alguma determinada região é bíblica ou não. É isso que vai dizer se você vai estar lá ou não. Muitos por aí abrem em várias regiões, em várias cidades, em várias ruas, igrejas e colocam ali o nome que está servindo a Deus, e muitas vezes não é, claro, nós sabemos disso. Mas é por meio dessas instruções que eu mencionei aqui, se a igreja é verdadeiramente bíblica ou não, que você vai estar conseguindo diferenciar as igrejas verdadeiras das não verdadeiras. Vários movimentos por aí se autodenominam, mas o que vai definir se ela é bíblica ou não, se esse movimento, se essa denominação é bíblica ou não, é a palavra de Deus. Essas são diferentes expressões da fé que passam a ser chamadas de denominações. Embora alguns movimentos, denominações tenham determinados costumes próprios, visão teológica diferente, mas se elas professam as doutrinas principais da fé cristã, aquilo faz dela uma igreja genuinamente cristã, um ajuntamento de pessoas que declaram fé nas doutrinas principais do cristianismo, como por exemplo a doutrina da Trindade, a doutrina da encarnação de Cristo, a doutrina das duas naturezas de Cristo e assim por diante. Então, a principal característica da igreja, como nós vemos até aqui, é que ela é católica, ou seja, universal, mas a igreja ela também é local, e esta distinção ocorre justamente por causa das igrejas que se reúnem localmente em várias regiões, localidades do mundo todo, por meio de denominações, o que nós às vezes chamamos de placas de igreja, o que vai definir se elas são corretas, bíblicas ou não, é justamente a fé que elas professam nas doutrinas das Sagradas Escrituras, no fundamento dos apóstolos. E por isso elas são também denominadas igrejas locais, que creem em Jesus Cristo verdadeiramente, professam fé, têm as Sagradas Escrituras como sua única regra de fé e prática. E então, embora sejam locais, todas elas juntas no mundo, inclusive as pessoas que já morreram em Cristo Jesus, são igreja universal do Senhor Jesus. Então, meus queridos, não pode haver um grupo específico, um movimento específico, uma nação específica que queira centralizar a fé e ser aquele que dita as regras como é que vai ser as coisas, inclusive tornando movimentos heréticos só porque não fazem parte do seu meio. De fato, devemos observar a procedência, mas quem centraliza a fé é as Sagradas Escrituras. Elas são o centro da fé, de forma que é sobre elas que as igrejas locais, nacionais, elas precisam estar firmadas. É isso que vai fazer delas uma igreja bíblica. Então nós não podemos limitar o agir de Deus, a natureza universal da igreja de Cristo Jesus, que Deus usa em seus planos para a sua missão, para salvar pessoas de todos os povos, tribos e nações. No final das contas, é isso que nós vemos no livro de Apocalipse,
quando João ele esteve vendo povos reunidos louvando ao Senhor, e foram reunidos ali povos de toda tribo, etnia, nação, toda região. Então são povos de todo mundo que eram crentes em Cristo Jesus. Em Apocalipse 7, versículo do 9 a 11. Então o que Cristo exige da sua igreja, que é universal, esse ajuntamento de pessoas, é que estas pessoas elas estejam sendo unidas não por meio de costumes, mas doutrinário. O que faz uma igreja bíblica verdadeira, repito, é justamente a fé que ela professa em Cristo Jesus e crê nas Sagradas Escrituras no fundamento dos apóstolos. Deus, ele ama a diversidade, mas ele exige unidade, que é a essência da fé, a salvação por meio de Cristo Jesus. Tim Keller, que foi o ministro presbiteriano, ele era um destes que defendia o movimento denominacional, o movimento que defendia a pluralidade denominacional, genuinamente evangélica, como sendo uma expressão da uniformidade e da diversidade de Deus. Então aqui nós já estamos na conclusão, meus amados. A igreja primitiva, ela cresce sem estar se apropriando de um nome específico. Eles vão se expandindo, crescendo, sem uma referência local a respeito da igreja de Cristo, a não ser se chamando de a igreja de Cristo Jesus, que se reúne na casa de fulano, na casa de cicrano, que está na cidade B, na cidade A, na cidade C, e assim por diante. É desta maneira que a igreja cresce, sem se centralizar em um único local, em uma única região, fazendo disso o seu centro. O centro da igreja é as Sagradas Escrituras. Mas, novamente, todas as denominações que são genuinamente evangélicas, professam a fé em Jesus Cristo somente, têm as Sagradas Escrituras como sua única regra de fé e prática, são a Igreja do Senhor Jesus. Mas, aplicando para nós hoje, como nós devemos viver diante desta pluralidade denominacional evangélica? Bom, com respeito, não brigando por causa disso, mas buscando viver o Evangelho de Cristo Jesus fielmente, juntamente com os meus outros irmãos que possam não ser da minha igreja local, que possam não fazer parte da placa denominacional da minha igreja, mas não é isto que faz de nós irmãos em Cristo Jesus. O que faz de nós irmãos em Cristo Jesus é a mesma fé, é o mesmo batismo, é a mesma esperança, é de fato a confissão em Jesus Cristo e acreditar nas Sagradas Escrituras que Ele deixou para nós, e é quem diz como a igreja ela deve ser. Então, sim, contra movimentos que distorcem o Evangelho, isso não quer dizer que nós não vamos ser contra movimentos heréticos, né, que distorcem a fé do Evangelho, a fé de Cristo Jesus, as doutrinas basilares do cristianismo. De fato, devemos resistir contra estes, mas de forma também, é claro, respeitosa, pregando a fé genuína. Mas o nosso foco principal deve ser o reino de Deus, o seu avanço, o seu crescimento e a glória de Deus. Obrigado por me acompanhar até aqui nessa conversa a respeito das denominações. Então, de fato, existe um só Senhor. Existe uma igreja, que é a Igreja de Cristo Jesus, mas que ela é composta por pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, que professam uma só fé, que creem nas Sagradas Escrituras. Mas comente aqui embaixo de que denominação você é, qual é o nome da sua igreja local, que faz parte da Igreja de Cristo Jesus. Se você tem alguma dúvida a respeito ainda que possa ter ficado, comenta aqui embaixo que servirá para próximos vídeos. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Inscreva-se no canal, curte e comenta. Compartilhe também para aquele seu amigo que tem alguma dúvida a respeito das denominações. E qualquer coisa, eu estou aqui para tirar dúvidas. Acompanhe-me no meu Instagram, que eu vou deixar aqui também. E até a próxima.